Olá pessoal, paz de Deus com todos. Vim aqui gravar mais um vídeo para vocês, né? E hoje eu quero falar um pouquinho do que eu tô aprendendo, né? Já era para ter aprendido há muito tempo, porquanto eu nasci na graça, né? Nasci já de berço cristão, mas nunca é tarde pra gente começar a rever alguns pontos, né, na nossa vida. E eu comecei a ter um pouco mais de sede, sabe, da palavra de Deus, vontade de aprender mais. E não tem lugar melhor do que a gente aprender do que na própria Bíblia, né? Que foi o caminho que Deus deixou pra gente aqui na Terra. É um livro, né, que você pode ler e reler ele e sempre vai ter algo para nos acrescentar, nos ensinar para viver aqui nesse mundo, né? E graças a Deus o Senhor tá devagarinho abrindo o espiritual da gente, poder a gente começar a ler a Bíblia e entender o que Deus quer falar com a gente através da Escritura. Hoje, conversando com uma tia minha, né, veio isso no meu coração e eu falei, vou gravar um vídeo sobre esse assunto. E a gente falando, né, sobre a oração e sobre confessar os nossos erros e confessar os nossos pecados para Deus, né? E o que é? Eu acredito assim, né? Vou passar para vocês um pouquinho do que Deus está me ensinando. Eu acredito assim, existe uma diferença de você confessar os seus erros, né? E de você falar. Porque confessar os nossos erros e nossos pecados tem que ser falado, confessado, né? Já fala, confessar. E eu vou falar por mim. Muitas vezes eu oro, né? E ajoelho e peço para Deus, Senhor, perdoa meus erros, perdoa os meus pecados, perdoa minhas faltas, né? Mas eu não especifico ele. E o que Deus está me ensinando, né? E conversando com essa minha tia e onde também com o servo de Deus sobre esse assunto, confessar é diferente do que falar. Do que ir lá orar e falar, Senhor, me perdoa pelo erro que eu fiz. Mas confessar, eu vou falar para Deus o erro que eu fiz, me arrepender daquele erro e pedir perdão para Deus, porque o Senhor ele veio para nos perdoar, mas ele quer que nós confessamos nossos erros, nossos pecados para Deus. E o que a gente faz às vezes? Muitas das vezes a gente deixa passar batido e não entende que isso é uma coisa muito séria na nossa vida espiritual, na vida do cristão. Um exemplo que eu te falo, vou dar um exemplo só. Você vai lá hoje, você magoa um irmão lá seu, você fala algo que deixou ele triste. Aí você vai lá e fala assim, desculpa aí. Tá bom, você virou as costas, foi embora. Aí na hora que você vai orar, você sabe o que você fez de errado. Aí você vai e fala pra Deus assim, Deus, me perdoa meu erro, me desculpa aí, me perdoa pelo que eu fiz hoje, né? Na tua cabeça você sabe do que você tá pedindo perdão. E Deus também sabe, mas Ele quer que você confesse. Aí você chega e fala assim pra Deus, me desculpa, Senhor, me perdoa, Senhor, né? Cada um vai ter o seu jeito de falar com Deus. Tem misericórdia de mim, me ajuda a te servir, me perdoa, e vai fingindo para Deus. E o que acontece? No mundo espiritual, isso, para Deus, o significado é o quê? Você tá pedindo perdão por algo, mas você não tá me confessando. Então, meu filho, Jesus tá lá te esperando assim, meu filho, confessa para mim. Do que você tá me pedindo perdão? Aí, olha a diferença, você vai ajoelhar e você vai falar pro Senhor, Senhor, estou aqui ajoelhado, te pedindo, Senhor, perdão, porque hoje eu magoei um irmão meu, hoje eu fiz isso, eu deixei ele triste, e você vai confessar pro Senhor aquela atitude que você teve. Se é um erro, você vai confessar o erro, se é o pecado, você vai confessar o pecado para Deus em palavras. Você vai falar para Deus, Senhor, me perdoa o pecado que eu cometi, ou um exemplo que eu vou dar, gente, exemplo, me perdoa o pecado do adultério que hoje eu caí, e eu não vou fazer mais, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, e daqui para frente eu quero te servir, eu vou me limpar mais, eu quero fazer a tua vontade, eu fui fraco. Você confessou aquele pecado para Deus, o Senhor te perdoará, porque o seu coração vai estar em paz, livre para servir a Deus, mas você não pode errar mais, você tem que estar ciente que você confessou um pecado e você pediu para o Senhor te perdoar. O Senhor, ele veio na terra para perdoar todos nós, mas nós não temos que ficar pecando em cima de pecado e achar que esse pecado tá tudo certo. Não, porque aí vai virar um pecado que não vai adiantar mais você pedir perdão, porque você vai estar toda hora errando. E quando a gente vai pedir perdão, já é o momento que a gente não quer mais fazer aquilo, que aquilo já está incomodando. Então você vai falar assim, não, Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso confessar os meus pecados, os meus erros. Como está na Bíblia, né? Vai e não peques mais. Por que o Senhor perdoou? E falou para Maria Madalena, não peques mais. Porque Deus sabia que se ela continuasse no erro, no pecado, é mais difícil da pessoa se arrepender.
Porque quando a pessoa continua pecando, em cima de pecado, mesmos pecados, mesmos erros, aquilo ali ele cicatriza. E ele vira uma capa em cima que a pessoa já acha que aquilo ali é normal. Então aquilo ali tá tudo certo. E no mundo espiritual, o que Deus quer? Quer que nós, filhos, nos arrependemos e nós sacrificamos a nossa carne para não continuar no erro, não continuar pecando. Um exemplo, marido e mulher que não são casados. Sabe que tá no erro? Vai no cartório, vai lá, casa, para poder sair do erro. Agora não adianta nada, você pede perdão para Deus e daqui a pouco você não tá dentro das partes de Deus, né, da escritura, seguindo certinho, você vai continuar errando, vai continuar caindo no mesmo erro, porque você está morando junto com uma pessoa, mas você não casou, né? Na lei de Cristo, você está fora das doutrinas, né? Fora da palavra de Cristo. É um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Eu vou usar vários exemplos aqui. Aí um exemplo, eu falo uma mentira hoje. Uma mentira que pode prejudicar alguém, ou uma mentira que seja leve, que eu acho que não vai prejudicar ninguém, mas eu menti. Aí eu vou lá e falo, Senhor, me perdoa pela minha mentira. Eu confessei meu pecado? Eu não confessei. Eu não confessei meus erros. Eu não confessei meu pecado. Eu comentei com o Senhor e pedi perdão. Pede misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Mas aí eu vou lá, me arrependo daquilo que eu fiz, sei que tá errado e falo assim, bato meu joelho no chão e falo para Deus, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu tô arrependida do que eu fiz, né? Eu não quero mais errar nesse sentido, eu não quero mais fazer isso, me ajuda. Mas hoje eu tô aqui te pedindo, Senhor, me perdoa, porque hoje eu falei uma mentira pra pessoa ou pra alguém, hoje eu fiz isso. Confessar o pecado é você confessar o ato que você fez. Você não vai num psicólogo, num psiquiatra, ou às vezes conversando com um amigo ou com alguém, você não senta e não conversa o que você tá passando? Você não chega e fala assim, eu tô mal. Tá mal por quê? Eu tô mal. Não, você chega, eu tô mal, porque aconteceu algo. É a mesma coisa quando a gente vai conversar com Cristo, a gente tem que ser amigo, tem que ter o diálogo com Cristo, né? E falar com Deus, Senhor, eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo, e contar em detalhes pro Senhor o seu erro, as suas faltas, o seu pecado, porque o Senhor pode sim nos perdoar, e Ele veio para nos perdoar, Ele veio para tirar o jugo, pesado das costas do povo dele, né, que ele ama tanto na terra, mas para isso precisamos confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, confessar que a gente é fraco, que a gente é errante, né, tirar da gente, às vezes, muitas das vezes, o egoísmo, tirar da gente, muitas das vezes, a soberba, de achar que a gente é alguma coisa e se humilhar para aquele que verdadeiramente pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. E saber que o erro é uma coisa, mas persistir no erro, você já está passando dos limites, porque Deus já abriu o seu entendimento, te esclareceu que aquilo ali é errado. Por que você não sacrifica a tua carne para poder você melhorar cada dia mais, não é de um dia para o outro, mas melhorar cada dia mais, ter uma intimidade com Cristo, para poder você chegar mais perto de Deus, você sentir Deus perto de você, virar amigo de Cristo, e assim, um dia, quando Deus vir buscar a igreja dele, tá preparado para entrar no céu, né? Então é um pouquinho da reflexão que eu estava tendo hoje, dentro da palavra de Deus, e isso eu peguei como exemplo para mim, porque eu era uma pessoa que eu orava assim, Senhor, perdoa meus erros, minhas faltas, meus pecados, mas eu não confessava para Deus. E hoje o Senhor já me ensinou que eu tenho que dialogar com Deus, confessar para Deus, falar para Ele, né, o que tá me afligindo, o que eu fiz, o que eu não fiz, né, e assim o Senhor vem e nos dá a resposta dele, a paz que a gente vai sentir que o Senhor nos perdoou e a gente vamos continuar seguindo em frente e poder ser vasos usados para poder o Senhor trabalhar e usar de você com outras pessoas também, com outras almas, né? Agora eu vou falar um pouquinho para você também do efeito da oração, né? Muitas pessoas às vezes chegam em mim, e isso já foi uma dúvida que eu tinha também, né? Muitas pessoas às vezes chegam em mim e falam assim, Lília, eu não sei como orar, eu não sei como falar com Deus, eu vou orar, minha mente fica vazia, eu não consigo falar com Deus, some tudo da minha mente. Primeira coisa que você tem que saber, a oração é uma batalha espiritual muito grande. Então toda vez que você for entrar em oração, toda vez que você for entrar no mundo espiritual, você vai sentir esse mundo espiritual diferente, porque é uma batalha espiritual. Então o que acontece? Quando você for orar, você já entra, por isso que Deus fala até na Bíblia, entra pro teu quarto, fecha a porta, porque é um lugar de descanso. E é um lugar que você tem que ir com o seu coração aberto, para você descansar no Senhor.
Então você vai já pro seu cantinho de oração, né, onde você escolher, onde você tiver, você já prepara ali, ó, meia hora do meu dia, um exemplo, eu vou tirar esse pedacinho da minha casa aqui, que é um lugar mais em paz, e eu vou todo dia fazer um devocional pro Senhor. Eu vou ler a Bíblia e depois eu vou fazer uma oração. E aí você vai para aquele cantinho. Ali você começa só dando glória a Deus, sendo grata a Deus pelo dia, porque a gratidão ela é tudo na vida da gente, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, mas a oração ela é individual. Cada ser e cada um vai ter a sua intimidade com Deus. Então não adianta eu falar para você, a oração tem receita certa? Não tem uma receita pronta. Mas ela tem um caminho que você possa começar a criar a tua intimidade com o Pai, que é cada filho ter a sua intimidade com Deus. Cada filho tem a sua intimidade com o Pai. Então, eu vou te falar um pedacinho do que aconteceu comigo para poder você entender um pouquinho que possa te ajudar também. E nisso você vai agradecendo. Senhor, eu sou grata pelo dia, eu sou grata pelo alimento, eu sou grata pela minha saúde. Por mais que você esteja com problema de saúde, seja grata pela sua saúde. Por mais que seja com problema financeiro, seja grato a Deus por tudo. A gratidão, ela é a melhor coisa que tem. Deus não se agrada de quem fica murmurando. Eu falo por experiência própria. Tudo que eu passar para vocês aqui foi coisas que eu já passei e Deus está trabalhando comigo. Deus não gosta de quem fica murmurando. Por que o povo ficou 40 anos no deserto em vez de 40 dias? Porque murmuravam. Porque Deus estava ali sempre cuidando deles, mandava o maná do céu, cuidava deles, o sapato não estragou, a roupa não estragou, e Deus trabalhando, cuidando e eles murmurando. Então, quer dizer, em vez de 40 dias, ficaram 40 anos. Por que muitas das vezes hoje a gente não alcança de Deus? Não falo só em obra material, não, espiritual, alguma coisa que a gente busca. Porque às vezes a gente murmura demais. Né? Nada tá bom, se tá chovendo muito, se tá chovendo pouco, se tá sol é porque tá muito sol, se não tá é porque tá sem sol, se a rua é asfaltada é porque aqui tem que pôr uma lombada, se não é asfaltada é muita terra. Tudo o ser humano reclama. Não tem nada que o ser humano não reclame. Tudo o ser humano reclame. Isso já é do ser humano. Mas nós podemos mudar isso com o exercício da gratidão. Começa a ser grato todos os dias. Acordou, olha para o céu. Senhor, graças eu te dou por esse dia maravilhoso de hoje. Tá chovendo? Senhor, graças eu te dou pela chuva que o Senhor mandou. Tá frio? Graças eu te dou pelo frio que o Senhor nos proporcionou. Porque Deus sabe o que a gente precisa aqui na terra para poder sobreviver. Né? E Deus sabe de todas as coisas que precisamos. Então, tudo que Ele faz é perfeito. Tudo coopera para o bem da obra de Deus. Né? Então, o primeiro passo é a gratidão. Já amanheceu o seu dia, bateu sua joelho no chão, ou abrir sua janela, falar com Deus, né? Fazer sua oração de gratidão a Deus, e depois você vai orar. A sua oração, como que tem que ser? Você tem que falar para o Senhor o que está dentro do teu coração. Muitas das vezes as pessoas ficam assim, mas como que eu oro? Gente, a coisa mais fácil que tem é orar. Você vai orar o que está dentro de você. Às vezes as pessoas ficam procurando palavras bonitas. Eu tenho que orar, ai meu Deus, maravilhoso. Procurando palavras bonitas para poder orar. E Deus quer uma oração simples, né? Deus quer que você ajoelhe ali e fala para Ele, Pai, hoje eu não tô bem, hoje eu levantei com uma dor aqui, ou levantei com mal-estar, eu não tô bem, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos, a minha saúde nas tuas mãos. Ó Deus, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, né? Guarda eles, ajuda eles na terra, cuida deles, né? Onde eu não posso estar cuidando, cuida deles, protege eles, abençoa o meu trabalho, né? E você vai orando para Deus o dia a dia, o que você sente. Passa para Deus o que está dentro do seu coração. Às vezes a gente está em alguma aflição, estamos passando alguma coisa, a gente ajoelha e fala, Senhor, hoje eu não estou legal, eu estou com uma aflição. Não, fala, Senhor, hoje eu não estou bem, eu tenho uma conta para pagar, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, a porta tá fechada, entendeu? E eu tô triste porque a porta tá fechada, mas se for da tua vontade, abre uma porta de emprego para mim, ou pro meu esposo, né, ou pros meus filhos. Eu tô dando um exemplo, gente, tô dando um exemplo de mim, cada um vai fazer a sua oração, né? E aí você vai falando para Deus tudo aquilo que tá dentro de você. Você vai ter uma conversa com Deus. Você vai ver Ele como seu amigo e você vai ter uma conversa com Deus e você vai colocando para fora tudo aquilo que você sente, sabe? Não esconda nada de Deus. Um exemplo que eu vou dar. Se você vai no médico, você vai porque você tá com alguma dor.
E se você chegar no médico e falar pra ele assim, doutor, eu tô aqui, o médico vai falar, por quê? Você vai falar assim, não sei, eu tô aqui. Ele vai saber te ajudar? Não vai. Mas se você chegar no médico e falar assim, doutor, eu vim porque eu tô sentindo uma dor de garganta. Ele vai examinar a sua garganta e vai ver qual remédio é bom pra garganta, não é assim? E o que acontece? A oração é a mesma coisa. Se você vai para o seu cantinho de oração, pro seu momento com Deus, e você fala, Senhor, eu tô aqui, ele vai estar esperando você falar, pra quê, minha filha? O que você veio, né? Fala que eu te escuto, eu tô aqui, fala comigo. Ah, Senhor, eu tô aqui. Eu tô angustiada, Senhor. Mas olha a diferença. Senhor, eis-me aqui, aos teus pés, né? E eu tô aqui orando, Senhor, porque hoje eu acordei numa tribulação muito grande. E eu não tô conseguindo me livrar dessa tribulação, mas eu vim aqui, Senhor, falar pro Senhor. Me ajuda, Senhor. Tira essa tribulação da minha vida, tem misericórdia de mim, né? E você vai contar pro Senhor o que tá te afligindo. Esse é o segredo da oração. Você contar pro Senhor o que tá te afligindo, né? E aí, Deus vai te ouvir. Você pode ter certeza que quando você levantar da oração, aquela aflição já foi embora. Oh, Deus, eu tô aqui porque eu tô sentindo uma dor muito grande na minha perna. Tem misericórdia, Senhor, me ajuda com essa dor, né? Se for o caso de eu ir pro hospital, eu vou, mas no momento, Senhor, eu vim aqui nos teus pés, né? O Senhor é potente de vir aqui, passar com a tua mão de misericórdia, tirar essa dor da minha perna. Você vai levantar da oração, aquela dor vai embora. Sabe por quê? Porque você falou pro Senhor aonde que tá doendo. Então, isso são exemplos que eu tô dando para vocês. Fala pro Senhor aonde tá doendo em você. Fala pro Senhor o que tá dentro do teu coração. Fala para Deus o que Deus precisa ouvir. Ele já sabe, porque Deus ele sabe de tudo, mas ele quer que a gente confesse com a nossa boca. Não tem como ter um diálogo se não tiver os dois falando. E só você fala ou só Jesus fala. Não tem como, é um diálogo. Deus fala com você através daquilo que você fala com ele. Ele vai te responder. Fala com Deus. Tudo que estiver te afligindo, entrega para ele, mas confessa em palavras, né? Porque você fala assim, Senhor, o Senhor sabe a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando. Isso você não está confessando em palavras, né? Mas tira um pouquinho do teu tempo e confessa para Deus. Senhor, olha como que tá a minha vida espiritual. Eu quero mais do Senhor, eu quero te sentir, eu quero conhecer mais as coisas do céu, eu quero entender mais da Bíblia, eu quero entender mais da tua graça, que é Jesus Cristo. Você vai passando pro Senhor, o Senhor vai te dando resposta. Aí você chega e fala, Senhor, entra na minha família, olha o meu esposo, Senhor, na bebedeira, olha meus filhos, né? Olha, Senhor, entra na vida do meu vizinho, Senhor, aquela família que eu vejo, às vezes, o pai e a mãe não se entendem, entra naquela família, você está especificando para Deus a sua necessidade. Então aí, vira uma oração, né? Vira um diálogo, uma conversa entre amigos. E Deus, ele é o nosso amigo verdadeiro, né? É o único amigo verdadeiro. Então nunca vai a Deus com medo. Ai, mas eu fiz um erro. Não, Deus está ali para aquilo, para te perdoar. Deus veio para os doentes. Deus não veio para os sãos. Deus veio para salvar aqueles que são doentes. Aqueles que confessam o erro, que confessam o pecado, que confessam as suas faltas. Deus veio para salvar esses. Porque sabe que esses precisam da misericórdia dele. Agora, aquele que já se sente santo, salvo, não precisa da misericórdia de Deus, né? E você que precisa da misericórdia de Deus, vai atrás de alcançar a misericórdia de Deus, né? Ah, Jesus ele passou, ele curava, ele fazia obra, ele evangelizava as pessoas, mas todos ali creu? Não! E no mundo de hoje é a mesma coisa. No mundo de hoje, muitos não vai crer no que Deus dá de passar da tua boca, de você falar, mas o seu propósito na terra é falar de Deus. Então você que ama Deus, você que quer um propósito maior com Deus, começa, nunca é tarde para a gente buscar mais de Deus, as escrituras, né? O Senhor deixou aqui, ó, a Bíblia para nós, como exemplo, manual, a coisa mais linda que existe. Eu confesso para vocês, por muitos anos da minha vida, eu não era de ler Bíblia, né? Porque fui ensinada numa denominação que não incentivava a gente a ler Bíblia. Mas hoje não. Hoje eu sinto sede, sabe? Eu acordo e já quero ler um pedaço da Bíblia. Parece que o Senhor já está ali esperando. Parece não, é verdade. Ele já sente, a gente já sente que o Deus está ali esperando a gente. Vem, meu filho, que eu tô aqui, ó. E Deus vai falando com você. Um servo de Deus que a gente faz visita junto, ele fala pra minha irmã, na hora que você abre a Bíblia fechada, ela é um livro. Mas você abriu a Bíblia,
Ela é a palavra de Deus falando com a tua alma. Louvado seja Deus, não tem coisa melhor na vida da gente do que a gente sentir Deus falando com a nossa alma. Então, pessoal, hoje foi um pouquinho do vídeo que eu senti de passar para vocês, da gente conversar um pouquinho. Fala com teu amigo, fala com Deus. Quanto tempo você não vai falar com teu amigo? Quanto tempo você não vai lá falar com Deus? Ele tá te esperando, ele quer ouvir a tua voz. Ele quer te ajudar, ele quer tirar você dessa aflição, dessa angústia. Ele quer tirar esse peso que você carrega nas tuas costas. E tem outro pedacinho aqui que eu tava lendo, né? Que entra também nesse assunto que a gente tá falando, que eu achei muito bonito, né? Que é em Mateus 10, capítulo 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, olha só o que Deus deixou pra gente, né? Aquele que confessar, né, pra Deus, aquele que confessar diante dos homens que você é filho de Deus, o Senhor vai confessar também, esse é meu filho, né? Agora, aquele que negar Deus diante dos homens, naquele dia o Senhor também vai te negar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nos tempos que a gente está hoje, para onde a gente está indo e caminhando, é por fim do tempo. A gente está vendo que o Senhor está próximo, a vinda de Cristo está próxima. E muitas vezes as pessoas pensam assim, a vinda de Cristo está próxima, desde quando eu nasci eu ouço isso. Olha para trás e vê quantas pessoas que nasceu junto com você, Deus já levou ou já se foi dessa terra. Olha para trás. Quantos amigos, familiares, pessoas você já perdeu? Agora você me responde, Deus já não veio para eles? Pode vir para mim, pode vir para você amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que viver todos os nossos dias como se fosse o último dia da nossa vida. E perguntando, se Jesus vinha hoje? E se Jesus Cristo vinha hoje, o que eu estou fazendo para ir para o céu? Qual que é as minhas atitudes que eu estou fazendo? Jesus vinha hoje, você vai negar Cristo? Ou se Jesus vier hoje, você vai falar, Jesus, eu confesso que eu sou teu filho. E por mais que eu ponha minha cabeça a prêmio, eu não vou te negar. Porque aquele que não negar Jesus, Jesus não vai negar. Mas aquele que negar Cristo, Cristo vai negar naquele dia. E o Senhor não vai reconhecer como filho. Então, gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos cuidar mais um pouco da nossa alma, da nossa parte espiritual. Eu sei que o mundo tá difícil, é correria do dia a dia, é trabalho, é serviço, é filho, é muita coisa. Mas tira um tempo todos os dias para você ter sua intimidade com Deus, para você conseguir vencer as batalhas do dia a dia. Porque se você não se firmar em Jesus Cristo, na rocha, você não vai conseguir vencer. Porque o adversário veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida e vida com abundância. E a vida de Cristo está aqui dentro da Bíblia, na palavra. E se a gente não estiver buscando de Cristo, da fonte, que é a palavra, que é a Bíblia, nós vamos ser enganados. Como muitas pessoas estão sendo enganadas por aí. Entendeu? Não acreditem em tudo que falam para vocês. Procura se está dentro da Escritura. Está dentro da Escritura? Está na guia de Deus. Se não está dentro da Escritura, entra no ouvido e sai no outro. Não ficam pegando palavras só de bênçãos. Eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, eu vou te fazer. Não! Bênçãos aqui na terra tudo fica. Não ajunte tesouro na terra, junta tesouro no céu. Porque lá no céu não vai roer. Lá no céu tudo é permanente. É coisas mais lindas que Deus preparou para nós, mas aqui na terra tudo é vaidade. E aqui na terra tudo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então não adianta você ficar juntando tesouro na terra. Ajunta o teu tesouro no céu. E como que ajunta o tesouro no céu? Buscando cada dia mais estar próximo e perto de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para nós. Só quem não quer enxergar que já está cada dia mais ficando mais estreito. E servir a Deus é isso. Servir a Deus é você renegar a tua própria carne para você estar perto de Deus. É você sacrificar os seus desejos de carne, de ser humano, para estar próximo de Deus. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar. Pessoas falam assim, hoje tem uma balada. Que hora? 3 horas da manhã. A pessoa tá toda animada, se arruma, faz cabelo, faz unha, vai pra balada 3 horas da manhã. Não sou nada contra, tô dando um exemplo. Mas na hora de ir pra igreja, aí a balada vai ficar a noite toda, acaba 5 horas da tarde do outro dia, às vezes, vira aí, as pessoas às vezes compram ingresso pra ficar lá na porta pra não perder, mas quando é pra buscar a Deus, tudo é difícil.
1 hora de culto, 1h30 de culto, já fico olhando no relógio. Ah, essa hora já passou da hora. Por que para Deus tudo é mais difícil? Porque tudo que é santo é sacrifício. Tudo que é para tua alma vai vir com sacrifício. Jesus Cristo foi crucificado na cruz para pagar os nossos pecados, foi sacrifício. Tudo que ele passou por nós. Ele não precisava, mas ele se sacrificou. Ele não foi pelo caminho fácil, ele foi pelo caminho difícil, porque o caminho que Deus escolheu para Jesus Cristo passar foi um caminho árduo, um caminho que dói, que machuca. E ninguém nesse mundo, nessa terra, pode falar que passaria o que Jesus Cristo passou. Ele foi o único, foi escolhido, porque na terra não achava um que pudesse. E Deus mandou o filho dele. Então, por isso que é mais difícil. Ir para uma balada, ir para uma festa, ir a carne, ir festejar, é muito mais fácil. Mas você pegar a tua alma, entendeu? E falar, eu preciso buscar de Deus, a carne não quer sacrificar. Ela não quer, eu vou amanhã, eu vou depois. A carne tem que sacrificar para poder a nossa alma se alimentar. Então sacrifica a tua carne para poder você alimentar a tua alma. Porque quando você começar a dar preferência para a tua alma, você vai ver como que as coisas de Deus é maravilhoso. Como ser filho de Deus, cuidado por Deus é maravilhoso. Deus, ele supre todas as nossas necessidades e não deixa o justo mendigar o pão. Deus abençoe todos vocês, tá? É o que Deus deu de trazer para vocês hoje. Fico muito feliz se essa palavra alcançar uma alma para o reino da glória. Porque nós estamos aqui para isso, para ser vaso na mão de Cristo. Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, a casa de vocês. Que a paz de Cristo esteja nos vossos corações. Ficam com Deus. Beijo.